Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E antes de qualquer coisa, já se inscreva no canal e deixe o like. Hoje estamos aqui com o Gustavo Gaiei, todos inscritos ao canal dele. E sem enrolações, vamos direto ao vídeo. A coluna vertebral que deveria sustentar toda essa narrativa do julgamento contra o Bolsonaro se chama Mauro Cid e as suas 11 delações. Mas, querendo ou não, são as delações do Mauro Cid que sustentam todas as acusações. Todas se ramificam através, com origem nas falas do Mauro Cid. Mauro Cid, como um colaborador, não poderia mentir. Porque caso ele minta em qualquer coisa, automaticamente toda a ação, todo o julgamento deveria ser anulado, porque estão baseando na delação de alguém que comprovadamente mentiu. Dito isso, a Veja acaba de publicar uma matéria que com certeza, se fosse um país minimamente razoável, deveria tomar conta de todo o noticiário do Brasil, que é esse aqui, ó. Provas obtidas por Veja mostram que Mauro Cid mentiu no STF sobre mensagens. Antes, eu quero te lembrar de um detalhe. Você se lembra quando o advogado do Bolsonaro estava fazendo algumas perguntas ao Mauro Cid e durante esse momento ele fez uma pergunta que na hora pareceu irrelevante, onde ele pergunta para Mauro Cid se durante o período que ele estava fazendo delação, se ele usou rede social ou de alguma forma se comunicou com alguém para falar sobre o processo. Ele disse que não, que ele entregou todos os seus telefones e os seus computadores. Logo na sequência, o advogado pergunta: você por acaso conhece a rede social Gabriela R e algum outro número que eu esqueci? Gabriela R 22 ou 72? Ele disse: não conheço. Olha, minha esposa tem um Instagram, tem uma rede social, minha esposa chama Gabriela, mas eu não lembro dessa rede social. Agora nós vamos entrar na parte mais bombástica da notícia, que é essa daqui. Eu vou ter que ler essa matéria, porque é uma coisa tão grave que se eu falar alguma vírgula fora do lugar, a Polícia Federal vai estar na minha casa amanhã. Vamos lá. A defesa de Jair Bolsonaro nunca escondeu que uma das estratégias para tentar livrar o ex-presidente da acusação do golpe é desqualificar as revelações feitas pelo tenente-coronel Mauro Cid. O ex-ajudante de ordens fez um acordo de delação premiada e, em troca de benefícios, ajudou a Polícia Federal a montar o quebra-cabeça do suposto plano urdido no fim de 22, para anular as eleições, impedir a posse de Lula e manter o ex-capitão no poder. Na segunda, 9 e na terça, 10, o Supremo Tribunal começou a interrogar os 8 réus acusados de integrar o núcleo central da conspirata. Cid foi o primeiro a ser ouvido de uma maneira geral, repetiu boa parte do que havia dito. Em vários momentos, no entanto, sou tatibitante, nem conhecia essa palavra, ao narrar certas passagens e foi acometido por alguns estranhos lapsos de memória. Ao longo de quase 4 horas de depoimento, repetiu incontáveis vezes: não lembro, não recordo. E aqui, esta é uma das redes sociais, ou a rede social que Mauro Cid estava usando para conversar com uma pessoa próxima ao núcleo do Bolsonaro, falando sobre o que estava acontecendo. Vai lá. A pessoa disse: será que tudo que tá lá ficou exatamente como você falou? Você conferiu? Ele disse: várias vezes eles queriam colocar palavras na minha boca e eu queria trocar. E eu pedia para trocar. Aí ele: você fez tudo no mesmo dia? São vários anexos, me conta como foi esse processo. Ele disse: foram 3 dias seguidos, um deles foi naquele grande depoimento sobre as joias. Acho que foram 5 anexos. Uma novidade capaz de provocar uma turbulência, na verdade não é turbulência, uma novidade capaz de anular, e deveria anular todo o julgamento, surgiu no final da audiência, quando um dos advogados de Jair Bolsonaro, Celso Villardi, fez uma pergunta fortuita. Quero saber se ele fez uso em algum momento para falar da delação de um perfil no Instagram que não está no nome dele, indagou. Cid disse que não, o defensor do ex-presidente insistiu. Ele nunca usou o perfil de mídia social para falar com ninguém? Cid de novo garantiu que não. Conhece um perfil chamado Gabriela R702? Tentou mais uma vez o advogado. Cid, nesse momento, gaguejou. Esse perfil, eu não sei se é da minha esposa. E aqui estão as conversas deste perfil. Acho que é aqui que eu vou clicar para crescer. Cadê? Aqui, ó. Aqui, vamos lá. Vamos pegar as conversas. Toda hora queriam jogar para o lado do golpe. E eu falava para trocar, porque não era aquilo que tinha dito.
Aí a pessoa perguntou, ameaçava? Se você não falar, o ministro não vai te soltar. Como era a pressão? Vamos pegar seu pai, sua esposa? Aí ele dizendo, eu contei uma história. Deve ter sido foda. No curso do FE deve ter sido melhor do que essa experiência. Eles queriam fazer rápido para me ajudarem a sair rápido. E os outros, o mais foda é sentir que eu estou ferrando todo mundo. Olha só o que o Mauro Cid está falando. Fruto de uma perseguição que eu não tive maldade, que iria acontecer. E eu fui bem claro lá. PR não iria dar golpe nenhum. Ele estava mal. Ele queria encontrar uma fraude nas urnas. Vamos trazer para cá. Ele já tem o objetivo dele. Aqui perguntando. E aquele papo que o Alexandre de Moraes manda tudo meio que pronto? Porque tudo é muito rápido. E ele respondeu. Ele já tem o objetivo dele. Ele já teve ter pronto a ordem de prisão do PR. Já deve ter pronto a ordem de prisão. Continuando. Ele já deve ter pronto prisão, né? Não precisa de prova, só de narrativa. E quando falam de provas, metem os pés pelas mãos. Como foi com o Felipe Martins, que não viajou para os Estados Unidos. Te prender por quê? Porque eu estava recebendo dinheiro para custear milícias digitais. E o Alexandre de Moraes, ou Barroso, ou os dois? Porque eu estava recebendo dinheiro para custear milícias. Deixa eu recapitular tudo que você vai... Aí, vamos voltar aqui. Continuando. Eles mostram que Cid, já na condição de delator, fazia jogo duplo. Aqui, ó. Enquanto fornecia à PF informações sobre movimentação antidemocrática, contava a pessoas próximas uma versão completamente diferente. Nessas conversas, revelou a terceiros o teor de seu depoimento à Polícia Federal e bastidores do que se passava durante as audiências. Tentava manipular suas declarações e diz que Alexandre de Moraes já teria decidido condenar alguns réus antes mesmo do julgamento. Você se lembra que no início do julgamento, a primeira fala do Mauro Cid foi justamente que aquele áudio onde ele fez um desabafo não era verdade, ele estava apenas sob estresse e estava tendo um momento de desabafo. Não era estresse, não era um momento de desabafo, ele estava falando exatamente o que estava acontecendo, porque agora ele faz a mesma coisa em um outro momento e não é um desabafo de áudio. Agora é uma conversa longa através de uma rede social que ele disse que não estava usando rede social. Então vamos continuar. Há um problema adicional para o delator. Aqui, ó, essas confidências em tese poderiam resultar na anulação do acordo de colaboração e, por consequência, na revisão dos benefícios dados ao tenente-coronel. Há um problema adicional para o delator. Antes do início do interrogatório, Cid foi advertido por Moraes sobre a obrigação de falar apenas a verdade. Ao afirmar na sequência que não usou rede social, ele mentiu. A pergunta é se ele mentiu ali, em quantos outros momentos ele mentiu? Quantas outras mentiras? E que ele disse, ó, do Alexandre de Moraes, do delegado, sabe tentar te conduzir para onde quer chegar. Alexandre de Moraes ou Luiz Barroso, presidente do STF, se responde, Alexandre é o cão de ataque, Barroso é o iluminista pensador. E arremata, quem executa é Alexandre de Moraes. As críticas a Moraes, aliás, são constantes, com algumas variações de nível. O ministro, segundo o relator, tem talento, mas para ser um grande pensador Netflix. Não precisa de provas, só de narrativa. E quando falam de provas, metem os pés pelas mãos, como foi Felipe Martins, que não viajou aos Estados Unidos. Ressalta o tenente-coronel, que agora depois foi comprovado, né? Aí ele fala, eu acho que já... Isso aqui é o Mauro Cid, usando uma rede social chamada Gabriela R207, falando com outra pessoa. Eu acho que já perdemos. Os coronéis da PM, da Polícia Militar vão pegar 30 anos e depois vem para a gente. Diz, uma das alternativas naquele momento para evitar as prisões de todos, na avaliação deles, seria um movimento conduzido pela cúpula do Congresso. Só o Pacheco ou o Lira para salvar. O STF está todo comprometido. O PGR vai denunciar. A outra alternativa vislumbrada era a ascensão de Donald Trump, que ele fala que se o Donald Trump chegasse, ele poderia fazer alguma coisa. Aí ele diz novamente, olha... Cid também fez questão de deixar claro nas mensagens que não fez acusações de golpe contra Jair Bolsonaro. Eu falava que o PR não iria fazer nada. O delator fala do desejo de reagir a Moraes e das estratégias de defesa dos seus advogados, que ele considera inúteis. No final, todo mundo acha que não dará em nada. Só eu voltar para a cadeia junto com o PR.
E aqui é isso, né? O que ele acabou de falar. Cara, isso aqui, ó, o diretor da Polícia Federal. O acordo de colaboração tem cláusulas rígidas. Para ter direito a benefício, CID não pode mentir, omitir, desviar a investigação com versões conflitantes, nem proteger ninguém. No interrogatório do STF, ladeado de Bolsonaro e outros 5 integrantes da alta cúpula do antigo governo, Braga Neto, que está preso e tal, ele reafirmou ter presenciado reuniões entre o ex-presidente e militares, nas quais foram discutidas medidas que poderiam ser implementadas para impedir a posse de Lula. Disse que Bolsonaro acreditava em fraude nas urnas eletrônicas. Repetiu que o ex-candidato a vice enviou dinheiro para os militares das Forças Especiais do Exército. Reproduziu os xingamentos que eram proferidos contra o ministro Alexandre de Moraes e confirmou ter ouvido que o então comandante da Marinha teria colocado as tropas à disposição do ex-presidente. Para o Ministério Público, essas informações aliadas a documentos e outros depoimentos colhidos durante a investigação não deixam dúvidas de que Bolsonaro e seus auxiliares tentaram um golpe de Estado. Só que o problema é que ele mentiu. O delator, no entanto, também minimizou a relevância do que havia contado. Segundo ele, apesar de ter analisado minutas que previam anular as eleições e até a prisão, Bolsonaro nunca pensou em golpe. Algo claramente sem sentido dentro do contexto. Que ele usou a... Vamos ver o que é essa daqui. É tanta coisa, gente. O que é isso aqui? Os advogados podem fazer petições. Ele nem vai... Ó. Os advogados podem fazer a melhor das petições. Ele nem vai ler. Ele já tem nossa sentença pronta. Podem rebater todas as provas. Pegar o máximo, depois vão escalonar para baixo. O converso do comandante, não sei, viraram conversas golpistas. E eu falei que era conversa sobre o que estava acontecendo no país. Que o FG estava preocupado. E eu falava que o PR não iria fazer nada. Cara, é vergonhoso ao extremo isso aqui, galera. Sim, sinceramente, nós estamos diante de uma das coisas mais abjetas que já foi vista, só que agora com prova. Voltando a falar, só para concluir, a delação do Mauro Cid é a coluna vertebral, é o que sustenta todo o resto, e nem sustenta, tá insustentável, mas eles usam o Mauro Cid como se fosse, tudo que o Mauro Cid fala é a mais pura verdade. Tá comprovado, Mauro Cid mentiu. E aí, o que eles vão fazer agora? Melhor parar por aqui, senão amanhã a PF do Flávio Dino e do Lula aparece na porta da minha casa. Venda onde for com a Shopify. Não é possível que isso acabou de acontecer. Cara, nós estamos enfrentando um dos piores escândalos de corrupção da história do nosso país. Não só pelo volume de dinheiro que foi roubado, mas pela perversidade, a maldade, né? Porque foi um roubo contra velhinhos aposentados. Pessoas que já ganham pouco, que gastam a maior parte do que ganham para remédios, para continuar vivo. A maldade pura. Aí nós tivemos lá o PT não deixando que a CPI seja instaurada, não assinaram a CPI, o irmão do Lula envolvido no esquema. Assim, quando você pensa, não tem como ficar mais podre. Meus amigos, o Lula acabou de tomar uma decisão em assinar um pedido aqui que é inimaginável. Eles devem estar no modo total de desespero para fazer isso aqui. Dá uma olhada. Lula pede que STF suspenda todas as ações de vítimas do INSS contra o governo. Os velhinhos que foram roubados, deixa eu explicar, eles começaram a entrar na justiça para pegar o dinheiro de volta e entraram com ações no STF, e o STF começou a dar algumas decisões favoráveis para que o dinheiro seja devolvido, ou seja, devolver o dinheiro que foi roubado pelo escândalo do INSS. Sabe o que o Lula teve a coragem de fazer? Não, isso aqui é de uma maldade impressionante. Sabe o que ele teve a coragem de fazer? Ele foi lá, assinou o documento junto com Bessias, da AGU, para suspender esses pagamentos, suspender todas as ações. O presidente requer ainda que a corte endosse a abertura de crédito orçamentário para que o governo pague aposentados e pensionistas lesados. Ele piorou. Ele ainda pediu que a corte libere a abertura de fora do calabouço fiscal, tá? Para ele pagar todos esses roubos com o dinheiro nosso. Não é com o dinheiro dos sindicatos, não. Com o nosso dinheiro. O presidente Lula entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal para que todas as ações contra a União movidas por aposentados e pensionistas que foram vítimas do desconto fraudulento pelo INSS sejam suspensas com urgência por meio de uma liminar. Assim, ele não está nem pedindo para ser julgado, ele está pedindo, pelo amor de Deus, assina o documento, eu não quero pagar os velhinhos mais.
Pede ainda que as decisões já proferidas contra o governo percam eficácia. O próprio presidente assina a ação junto com o advogado-geral da União, Jorge Bessias. Você está entendendo o que aconteceu? Vamos... A galera roubou, o sindicato do irmão do Lula roubou, os pelegos do Lula roubaram os velhinhos, tá? O povo do PDT, o irmão do Lula, toda essa galera que inclusive faziam parte dos conselhos, roubaram. O PT não assina a CPI, impede que a CPI seja aberta de todas as formas, tenta culpar o governo Bolsonaro de tudo quanto é jeito, mas todo mundo sabe que a situação explodiu no governo dele. E aí, quando o dinheiro começa a ser devolvido para as vítimas, para os aposentados, para os velhinhos, sabe o que o Lula faz? Mas o velhinho, o Lula, vai lá e pede para que o STF faça assim, não é para pagar ninguém mais, suspenda todas as ações, inclusive as que já tinham sido declarado vitória. Lula pede ainda que o STF endosse a abertura de um crédito orçamentário extraordinário para permitir que o governo pague as vítimas lesadas fora das regras do arcabouço fiscal. Com isso, os gastos não serão contabilizados nas metas estabelecidas por ele para 2025 e 2026. O presidente solicita ao Supremo que a ação seja julgada pelo Dias Toffoli, que já é conhecido internacionalmente como o cara que ajudou a acabar com a luta contra a corrupção no Brasil. Anulou todas as multas, todas as condenações da Lava Jato, acabou com a Lava Jato. Lula pede para que ele seja a pessoa responsável por essa liminar para suspender. Só para... Esse vídeo não precisa ser longo. Esse vídeo acaba aqui. Lula quer impedir que as vítimas sejam ressarcidas. E para isso, ele vai no seu escritório de advocacia despachante, que é o STF, onde ele tem a mais absoluta certeza que ele vai conseguir o que ele quer. É por isso, meus amigos, que a aprovação desse cidadão, saiu agora, ó, voltou a explodir. Esse aqui saiu agora. Olha como é que está a aprovação do Lula agora. Voltou a subir e a aprovação voltou a cair. Isso vai piorar ainda mais na hora que o Brasil souber que o Lula está trabalhando para impedir que os velhinhos roubados do INSS sejam ressarcidos. Então compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Isso aqui o Brasil tem que entender quem está sentado na cadeira da presidência, gente. As pessoas precisam ver isso, elas não vão acreditar. O presidente... não é difícil falar isso. Está querendo impedir que o dinheiro roubado seja devolvido aos aposentados. Eu só digo uma coisa, parabéns para você que fez o L. Você, querendo ou não, ajudou a destruir o PT, o Lula e a esquerda, porque depois disso aqui, não tem como nenhuma figura política ou visão política ou partido sobreviver. 80. Fala pessoal, esse foi o vídeo. Tá vendo uma noticinha aqui para vocês. Conexão política. Bolsonaro nega participação em plano de golpe durante depoimento ao STF e refuta acusações da PGR. Ex-presidente prestou depoimento ao ministro Alexandre de Moraes na ação penal que apura a tentativa de subversão de institucional após sua eleição de 2022. O ex-presidente Jair Bolsonaro, depois nesta terça-feira, dia 10, no Supremo Tribunal Federal, STF, no âmbito da ação penal que investiga a existência de um plano para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Após a eleição de 2022, ele é um dos 8 réus do chamado Núcleo 1 da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República do PGR, que aponta a articulação de medidas inconstitucionais com o objetivo de subverter ordens democráticas. Interrogatório foi conduzido pelo relato do caso ministro Alexandre de Moraes. Segundo acusações da PGR, Bolsonaro tinha conhecido da minuta de suposta decreto inversão que previa a declaração de estado do sítio e da prisão de ministro do STF e outras autoridades. Negativa sobre golpe do Estado. Questionado sobre o tema, Bolsonaro negou qualquer discussão em seu governo sobre implementação de golpe de Estado. Da minha parte, nunca se falou em golpe. Golpe é abominável e o golpe até seria fácil começar.
imprevisível e danoso para todo mundo. O Brasil não poderia passar por uma experiência desta. Não foi sequer cogitada essa tese e golpe no meu governo, afirmou. Suposta minuta apresenta por Mauro Cid. A PGR sustenta que a proposta decretou foi apresentada ao então presidente durante reunião com auxiliares próximos, conforme relatos do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ato do processo. Segundo Cid, Bolsonaro teria enxugado a minuta original, sugerido atenção para encobrir a prisão de ministros do STF e o ex-presidente. No entanto, refutou essa versão. Então foi esse o vídeo, pessoal. Comente aí de que cidade vocês estão, o que vocês acharam aí do vídeo aí, e deixe sua opinião aí. E até a próxima, valeu!